Sermão do Monte, capítulo 40, parte 5, final. Não andeis ansiosos. Pergunta-nos o Senhor: como é que vocês não percebem que, inevitavelmente, isso tem de ser uma realidade? E dentre todas as coisas que mencionei, a respeito das quais falhamos em aprender e compreender a verdade, a coisa mais importante é esse ponto preliminar e fundamental a respeito da natureza e do ser do próprio homem. Aqui a questão foi expressa em toda a sua simplicidade. É o próprio Deus quem nos propicia a vida, bem como o corpo no qual vivemos. E se Ele assim fez, não podemos extrair daí a dedução seguinte: o seu propósito concernente a nós será cumprido. Deus jamais deixa por terminar qualquer obra que Ele tenha iniciado. Aquilo que Ele tiver começado, que tiver proposto, sem a menor sombra de dúvida será cumprido. E assim sendo, retrocedemos ao seguinte pensamento: na mente de Deus há um plano para cada vida humana. Jamais deveríamos reputar nossa vida neste planeta como um acontecimento acidental. Não. Cristo perguntou de seus assustados e intimidados discípulos: não são 12 as horas do dia? João capítulo 11, versículo 9. Ora, precisamos indagar isso de nós mesmos. Podemos estar certos que Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas, e que esse plano e propósito serão postos em execução. Assim sendo, nunca deveríamos ficar ansiosos se, porventura, nos encontrássemos em uma área atingida por uma tempestade em alto mar, ou em um avião que estivesse funcionando mal, ou em um trem, quando repentinamente lembramos que ainda na semana anterior houvera um acidente naquela linha. Essa espécie de temor fica abolida quando realmente somos donos do ponto de vista correto da própria vida e do corpo como dádivas de Deus. Originam-se em Deus e nos foram dados por Deus. Ele não dá início a um processo dessa ordem somente para permitir que continue ao mero acaso. De modo nenhum, pois, uma vez que o Senhor dê início ao processo da vida, providencia para que o mesmo continue. Deus, que decretou todas as coisas no princípio da criação, está dando prosseguimento às mesmas. O propósito divino para a humanidade e o propósito de Deus para o indivíduo certamente serão cumpridos. Não poderíamos fazer melhor do que lembrarmos novamente algo daquilo que já tivemos ocasião de mencionar, ou seja, a fé que o povo de Deus tem demonstrado através dos séculos. Essa é a fé e o ensino que podem ser detectados, por exemplo, nos hinos de Philippe Dodley. Um típico exemplo disso se acha em seu grande hino: o Deus de Betel, por cuja mão seu povo continua sendo suprido. Quem por esta árdua peregrinação todos os nossos pais têm conduzido.
Esse foi o argumento de Dodgray, alicerçado em última análise na soberania de Deus, sobre o fato que Deus é o governante do universo. Somos conhecidos do Senhor um por um e estamos em estado de relação pessoal com Ele. Essa foi a fé de todos os grandes heróis da fé, descritos em Hebreus 11. Foi essa fé que manteve aqueles homens em avanço perene. Com grande frequência, eles não puderam compreender tudo quanto lhes sucedia, mas exclamavam: Deus sabe de tudo e cuida de nós. Eles eram dotados de confiança definitiva de que aquele que os trouxera à existência e que tinha um propósito benigno para eles não haveria de deixá-los, de abandoná-los, sem a menor dúvida. Ele haveria de sustentá-los e guiá-los por toda a jornada, até que o propósito divino para eles, neste mundo, estivesse consumado, e ele os pudesse acolher em sua habitação celestial, onde haveriam de passar a eternidade em sua gloriosa presença. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Acompanhe esse argumento. Comece a meditar sobre os princípios fundamentais e extraia daí as inevitáveis deduções. No momento em que você assim fizer, desaparecerão os seus cuidados, as suas preocupações e as suas ansiedades. E como um filho de seu Pai Celestial, você caminhará em paz e serenidade na direção do seu lar eterno.